Boa tarde a todos. Servido um café? Filosofando na cozinha, enquanto lavamos louça. Bem-vindos. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente aqueles que assistiram àquela tentativa de videoaula que eu fiz, anterior a essa. Vários alunos me mandando sugestões que eu agradeço, e vários elogios. Espero que aquela aula tenha ajudado a vocês a compreender um pouquinho do que trata a ética e das características desta área tão importante e tão atual da filosofia. Um conceito que eu acho que é extremamente importante e que talvez não tenha ficado muito bem claro. Uma das perguntas que eu fiz para vocês foi: quando nós seremos obrigados a ser éticos? E acredito que a palavra-chave aí é obrigado. Por que é a palavra-chave? Porque, veja, a ética, diferente da moral, ela não pode ser obrigada. A moral, como fenômeno social, como fenômeno próprio da sociedade, é algo que você segue por hábito, por costume. Segue porque aprendeu desde muito cedo a seguir. E você segue aquilo que é certo ou o que é errado, falando da moral, sem pensar nisso. Simplesmente é certo porque você aprendeu que é certo. É errado porque você aprendeu que é errado. A ética exige uma adesão voluntária a ela, ou seja, ela é fruto da vontade. Portanto, não se pode obrigar ninguém a ser ético. Você será ético quando você perceber que os princípios da ética são úteis para a sua vida, para uma vida melhor, para uma vida mais significativa. Nós poderíamos dizer que o homem se tornará ético quando ele amadurecer moralmente falando. E aí, com a maturidade, e eu não estou falando aí maturidade em idade, mas maturidade moral, quando você percebe que a sua vida precisa ter um norte, a sua vida precisa ter algo que dê um direcionamento a ela. E você adota para direcionar a sua vida princípios que vão te ajudar a determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas que agora, diferente da moral, você vai poder explicar por que é certo e por que é errado, com base na razão. Não é simplesmente um hábito, não é certo porque é hábito, mas é certo porque segue determinados princípios. Princípios que você adotou para a sua vida. Então ninguém pode ser obrigado a ser ético. Ser ético é uma questão de maturidade. É por isso que Kant dizia que você será ético quando se tornar homem. Homem nesse sentido. Homem, dono da própria vida, capaz de responder pelos seus atos, de acordo com princípios que você elegeu para si. É claro que quando você fala dos princípios da ética,
todo conjunto de princípios éticos, ou todo sistema ético, tem a ver com aquilo que você acha importante para a vida. Ao longo da história, vários filósofos propuseram os seus conceitos éticos, os seus princípios éticos, os seus sistemas éticos, que tinham a ver com aquilo que eles consideravam ser a coisa mais importante da vida. E eles tentaram ensinar isso para os seus discípulos, ou para aqueles que viriam depois deles. É claro que a ética pretende que, ao ser introduzida na sociedade, ela torne a vida da sociedade uma vida melhor. Ao longo da história, como eu falei, vários pensadores propuseram sistemas éticos. Acredito que o primeiro deles, e é o primeiro que nós estudamos no ensino médio, foi Platão. E veja, o sistema ético de Platão tem a ver com a visão de mundo de Platão. Como é que Platão enxergava o mundo? Veja, para Platão, o mundo em que nós vivemos não é o mundo real. Para Platão, o mundo real, existe um outro mundo que Platão chamava de mundo das ideias, e a ideia é a coisa real. Para a gente tentar entender melhor, vamos usar um pequeno exemplo. Vou pegar um utensílio aqui, na minha cozinha, e vou perguntar a vocês, como é que vocês chamam este utensílio? Vocês vão olhar para mim e vão dizer, ora, professor, isso é uma xícara? Bom, tudo bem. E aí eu pego esse outro utensílio, o qual eu estou usando para tomar o meu café, e pergunto, como você chama esse utensílio? Ora, professor, também é uma xícara. Mas percebam que são dois utensílios totalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. Ora, se são duas coisas totalmente diferentes, como é que eu sei que as duas são xícaras? Você talvez me diga, ora, professor, pela utilidade, elas são usadas para tomar café. Ora, mas eu não posso tomar café nesse outro utensílio aqui, que provavelmente você vai chamar de caneca. Como é que eu sei que esse chama caneca e esse chama xícara? A utilidade pode ser a mesma. Platão vai explicar isso da seguinte forma. Esta xícara não é a xícara real. Esta xícara não é a xícara real. Estas são cópias imperfeitas da xícara real. E onde está a xícara real? A xícara real só existe enquanto ideia. A ideia da xícara é a verdadeira xícara. E onde está esta ideia da xícara? Esta ideia da xícara está no mundo das ideias, onde todas as ideias existem. Por que é assim? Porque a verdade tem que ser uma só. A verdade é única e imutável. Veja, no mundo em que nós vivemos, esta xícara, hoje nova, vai envelhecer, pode se quebrar e assim se torna outra coisa. Portanto, ela não é a verdadeira xícara. A verdadeira xícara é imutável. E a única coisa imutável é a ideia.
O mundo das ideias é, portanto, o verdadeiro mundo. Tudo que nós vemos à nossa volta, a nossa vida, inclusive, é uma cópia da vida verdadeira que só pode ser vivida no mundo das ideias. Qualquer xícara que você ver aqui é uma cópia imperfeita da verdadeira xícara, que é única e imutável, a ideia da xícara. Como é que eu saberia disso? Ora, porque antes de eu viver nesse mundo, a minha alma viveu no mundo das ideias, e lá no mundo das ideias teria conhecido a ideia da xícara, que é a verdadeira xícara. E quando eu olho para esse objeto, a minha alma se lembra da verdadeira xícara e vê nele a xícara verdadeira. E eu chamo esse objeto, portanto, de xícara. Tudo bem? Professor, e o que isso tem a ver com ética? Assim como há uma ideia de xícara, assim como há uma ideia de panela, assim como há uma ideia de todas as coisas que você vê aqui, assim como há uma ideia real, das quais essas coisas são cópias imperfeitas, ou nós diríamos, esta panela participa da ideia da panela real. As coisas que não são concretas, as ideias que não são concretas, também são reais. Então, há no mundo das ideias a ideia de justiça, há no mundo das ideias a ideia de número, há no mundo das ideias todas as ideias possíveis aqui são, na verdade, entes reais do mundo das ideias. E o que é a vida boa a partir desta doutrina que Platão ensinava? O que é a vida que merece ser vivida? Ou o que é a vida ética? A vida ética é a vida que busca o conhecimento. A vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, é a vida em busca do conhecimento. E é assim porque ao buscar o conhecimento, nós vamos buscar a maior de todas as ideias, a ideia que criou o mundo das ideias e, por consequência, criou o nosso mundo. A ideia que ilumina e sustenta o mundo das ideias. A ideia do bem. Buscar o conhecimento é, portanto, buscar o bem. E desta forma, o verdadeiro conhecimento nos predispõe a uma vida ética, a uma vida correta. Para Platão, então, tudo aquilo que nos aproxima do verdadeiro conhecimento é bom, é desejável. E tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro conhecimento é ruim, é errado, é mal. A vida ética para Platão é a vida em busca do conhecimento. E o verdadeiro conhecimento é o conhecimento que nos leva ao bem. O mundo das ideias de Platão tem, nós poderíamos dizer, uma hierarquia de ideias. Na base desta hierarquia, as ideias mais simples, as ideias, por assim dizer, menos puras, são aquelas ideias ligadas ao mundo material. Então, a ideia dos prazeres da carne, as ideias que nos levam à satisfação do físico, são ideias simples, são ideias não muito elevadas. Você deve convir comigo
que não é necessário ser muito inteligente para saber que, por exemplo, uma relação sexual traz prazer, né? Qualquer boi no campo, ou qualquer vaca no campo, sabe disso. Então não é preciso ter um intelecto muito elevado para reconhecer e para apreciar os prazeres físicos. Mas buscando conhecimentos que se afastam do físico e que são conhecimentos, nós diríamos hoje, mais teóricos, mais abstratos, nós estamos elevando o nosso espírito, elevando a nossa alma. Platão considerava, por exemplo, a matemática, e dentro da matemática a geometria, como uma das formas mais elevadas de conhecimento. A matemática, ela pode ser aplicada ao mundo físico? Pode, mas ela não depende do mundo físico para ser aprendida. O número não existe no mundo físico. Existe a quantidade, e você pode aplicar o número à quantidade, mas você não depende do mundo físico para entender o número, para entender a matemática. Portanto, o número e a matemática estão além do físico. Conhecer a matemática é, portanto, elevar o físico, é purificar a alma. E ao elevar-se cada vez mais no conhecimento, nas ideias puras e abstratas, nós conhecemos a ideia do bem. O homem que se aproxima do bem se afasta do mal. Portanto, o conhecimento verdadeiro é a base para a vida ética na filosofia de Platão e Sócrates. Pessoal, eu espero que essa aula ajude um pouco a entender esse grande filósofo do passado. Platão é talvez o filósofo da antiguidade de quem nós mais temos material. A biblioteca da escola, quando vocês tiverem a oportunidade de voltar para a escola, a biblioteca da escola tem muitos livros de Platão. São livros muito bons e muito interessantes de se ler. Na internet você encontra muitos livros de Platão. E na próxima aula nós vamos falar de um aluno de Platão que também sistematizou a sua ética de acordo com o mundo, de acordo com a forma como ele via o mundo. Nós falaremos de Aristóteles de Estagira. Até mais, muito obrigado pela atenção e espero ter ajudado, iluminado um pouquinho o tema ética. E lembrando, lavar louça não derruba a mão de ninguém. Olha as minhas mãos aqui, tá? Tchau, pessoal, até mais.